Fala, humanos, como estão vocês? Espero que estejam todos aí muito bem, com muita saúde, né, protegidos e se pá, até vacinados, né? Eu ainda não, acredito. Mas, meus queridos, vamos logo para nossa aula, que tem bastante conteúdo, bastante conceito para a gente estudar. Né? Eu já fiz uma introdução de genética na aula passada, e é importante, né, se caso você está aqui e ainda não assistiu a aula passada, eu sugiro realmente que você dá uma estudadinha, né, dá uma melhorada aí nesses conceitos, né, da aula anterior, para a gente entender o que está falado aqui. Tudo bem? Então a gente vai de maneira rápida, né, entender como é que foi a história, né, de Mendel para chegar nos seus estudos e no cruzamento. Tudo bem? Então, Gregor Mendel ele realizou seus estudos com o objetivo de compreender como as diferentes características eram transmitidas de uma geração para outra. Quando você transmite algo de uma geração para outra, você basicamente está criando herança, não é? Então, quando se dá algo do pai para o filho, isso é uma herança, tudo bem? Isso é claro para todo mundo. Então, ele queria entender como era essa herança das características de um organismo para outro, né? Do pai para o filho, da mãe para o filho e assim por diante. Gregor Mendel ele conduziu seus experimentos utilizando ervilhas, tá? E quais são os motivos para utilizar as ervilhas? É uma planta de fácil cultivo, né? E o desenvolvimento é em curto período. Ele sabia disso porque ele trabalhou, os pais eram agricultores, tinham propriedade, né? Então ele trabalhou um tempo da vida dele nessa questão de plantação, de cultivo, e ele sabia dessas importâncias aqui da ervilha, que é uma planta de fácil cultivo e o desenvolvimento é um curto período, é rapidinho o ciclo de vida. A produção de muitas sementes ela é real, né? Então um pezinho, né? uma plantinha lá produz uma quantidade considerável de sementes, né? É um rápido ciclo reprodutivo, então ela, de maneira rápida ela já produz a sua florada, né? E já tem seus frutos. Facilidade de controlar a fecundação das plantas, então aqui no caso é porque a flor da ervilha ela é bem fechada, então dava para se controlar de fato o que ele viria a fazer depois, né? Que é a capacidade de realizar autofecundação. Então é pegar o próprio pólen da flor, da ervilha, e colocar na própria flor, né? A autofecundação. Para lhe garantir isso, né? A flor tinha que ser bem fechada, né? Uma flor de difícil acesso, assim, entre aspas, né? Então ele consegue controlar essa fecundação, né? Diminuir os riscos aí de se perder o controle, tá bom? Outra coisa importante é o seguinte, meu querido, ele era um religioso, né? Então na época não pegaria muito bem, né? Não pegaria muito bem fazer esses experimentos com humanos, né? Porque fazer sexo para estudos científicos não seria muito bem visto. Você compreende essa situação? Né? Ele poderia estudar características humanas, a cor do olho dos humanos, mas aí ele teria que pegar casais, né, e fazer experiências, né, com humanos. E na época dele, né, principalmente na época dele, não seria muito bem visto essa questão de sexo, né, para estudos científicos, né, era só realmente para a reprodução. Enfim, vamos lá. Os seus experimentos analisaram 7 características das ervilhas. Olha só, a cor da flor, a posição da flor no caule, a cor da semente, a textura da semente, a forma da vagem, a cor da vagem e a altura da planta. Estão aqui, ó, tá, todas. Então você tinha lá a posição, né, se era axial, era terminal da flor, se era lá no finalzinho do ramo ou se na metade do caule. A cor da flor, né, se ela era uma cor, aqui no caso era púrpura ou branca, a altura, se ela era bem alta ou se ela era baixinha, quanto à semente, a textura, né, se era lisa ou rugosa, toda tronchona, né, e a cor, tinha amarela e verde, né? Você vai ouvir muito essa questão da cor da semente, tá bom? A vagem,
né, a forma da vagem, se ela era inflada ou se era comprimida, se era amarela também ou se era verde. Então, essas são as características que ele estudou, tá? E o interessante é que para cada uma das configurações de cruzamentos, ele teve os resultados semelhantes. Tá? Então ele entendeu que existia um padrão, não importava a situação, os resultados eram iguais. Tá? Então, ao observar a cor das sementes, vamos aqui para a cor das sementes, Mendel percebeu que a linhagem de sementes amarelas sempre produziam 100% dos seus descendentes com sementes amarelas. O mesmo acontecia com as sementes verdes. As linhagens não apresentavam variações, constituindo linhagens puras. Então, o que é uma linhagem pura? A linhagem pura, ela mantém sua característica ao longo das gerações. Então, o que ele fez? Ele tinha aqui uma plantinha, ele fez a fecundação, a autofecundação, né, autopolinização. Ele pegou um pincelzinho, colocou no pólen e injetou de novo na mesma planta, né, talvez em outra flor. Ficou aqui no mesmo pezinho, colocando o pólen da mesma planta, né? Então, entende-se que o que viria, né, os descendentes dessa planta teriam a mesma capacidade genética, né? Ele não sabia disso, né? De genético, de gene, mas ele entendia que os entre aspas filhinhos teriam que ser muito parecidos com a mãe planta, né? Então, basicamente é o que aconteceu. Ele fez autofecundação, autopolinização e ele teve todos os descendentes iguaizinhos. Ele continuou isso por várias vezes e teve sempre os mesmos resultados. Quer dizer, é uma linhagem pura. A característica não muda ao longo da geração. O mesmo aconteceu com essa planta aqui. Tá bom? Então ele fez autopolinização, ele teve os mesmos resultados. A partir daí é que veio uma outra situação. Ele realizou o cruzamento entre linhagens puras de sementes amarelas e sementes verdes, o que constituiu a geração parental. Deixa eu voltar no slide então. Quando ele chegou nesse momento aqui, ele pegou então uma plantinha daqui, pegou o pólen daqui com um pincelzinho, colocou nessa planta aqui. Beleza? E pegou, por exemplo, o pólen dessa, para não confundir, né? Pegou essa aqui e colocou numa dessa aqui. Então ele misturou linhagens puras. Essa aqui é uma linhagem pura e essa é uma linhagem pura. Ele misturou então, ele pegou, por exemplo, um casalzinho aqui, entre aspas, né? Ele pegou esse parzinho aqui e fez uma reprodução entre eles. O que ele teve de resultado? Então, olha só, a geração parental, né, lembra-se de pais, né? Como resultado desse cruzamento, 100% das sementes eram amarelas. Olha só, ele fez um cruzamento entre sementes amarelas e verdes, né, de gerações puras, e ele percebeu que o resultado desse cruzamento deu 100%. Todas as sementes desse cruzamento eram de sementes amarelas. As verdes não surgiram desse cruzamento. Tá? Então, o que é essa geração? Essa geração foi chamada de geração F1. Tá bom? Mendel concluiu que a semente amarela apresentou dominância sobre a semente verde. Surgia assim o conceito de genes dominantes e recessivos na genética. Tá bom? Então ele, na verdade, deixa eu só fazer uma observação. O Mendel ele não colocou esse nome, tá? Ele chamou de fatores. Ele não sabia, basicamente não tinha essa microscopia, né? Ele não tinha toda essa parte, esse aparato tecnológico. Ele chamava de fator. Existe um fator que é dominante sobre o outro. E o outro que é dominado, ele é chamado de recessivo, tá? Beleza. Então olha só. Uma nota de esclarecimento. Para simbolizar uma característica de determinado gene, é escolhida uma letra. Tá? Quando for identificado o gene que é dominante, a gente simboliza esse gene dominante com uma letra maiúscula, e o contrário, né, o gene recessivo, a gente simboliza esse gene com uma letra minúscula. É bem simples assim. Tá bom? A segunda nota é que cada característica estudada apresentará um par de genes. Tá? No caso, a gente já identificou a característica, os genes, a gente chama de alelos. Tá bom? Meu filho acabou de acordar, então. Pois um dos pares veio do cromossomo recebido do gameta do pai e o outro da mãe. Por que então tem um par de genes? Tá? Porque um veio do pai e o outro da mãe. Então, exemplo, uma característica, a pessoa pode ser azão, né? Porque esse veio da mãe e esse veio do pai, ou vice-versa, não importa.
Ou a pessoa pode ser, por uma característica, azão azinho, ou também azinho azinho. Depende de cada fator genético. Tá? Isso aqui seria o genótipo. Tá bom? Então a pessoa, para uma característica, ela tem, que a gente percebe, né? Por exemplo, cor de olhos, ela tem dois genes, tá? No caso, dois alelos. Um ela recebeu do pai e o outro da mãe. Tudo bem? Basicamente, né, como todas as sementes geradas eram amarelas na geração F1, Mendel realizou a autofecundação entre elas. Aí que o negócio ficou legal. Né? Então aqui ó, ele pegou a semente amarela, a semente verde, né? Ele viu que desse cruzamento aí, né, dessa geração parental, o F1 deu tudo amarelo. Aí ele pegou uma plantinha, tá aqui a plantinha, e ele fez uma autofecundação nela mesma. Ele percebeu que quando as sementinhas surgiram, né, ele abriu lá as vagens, né, e aí percebeu que tinha uma proporção da seguinte maneira: para cada 4 sementinhas que ele encontrava, 3 eram amarelas e uma era verde. Então, 75% das sementes da geração F2, né, era a dominante e 25% da geração F2 era recessivo. Então, os resultados surpreenderam Mendel, né, na nova linhagem, na F2, surgiram novamente as verdes. Tá? Na proporção de 3 para 1. 3 amarelas, para cada 3 amarelas a gente tinha uma verde. Então, foi observado, né, que a cada 4 plantas, 3 apresentavam características dominantes e uma recessiva. Então, lembra que eu falei de qualquer característica que tinha, se repetia essa proporção. Tá? Qualquer uma característica que ele estudava, ele repetia essa proporção. Poderia ser cor de semente, poderia ser altura da planta, poderia ser cor da flor. Tá? Repetia essa proporção na geração F2. Tudo bem? Então, olha só, Mendel concluiu que a cor das sementes era determinada por 2 fatores. Um fator para gerar sementes amarelas, que é dominante, e outro fator para gerar sementes verdes, que é o recessivo. Tá bom? Então tá aqui, ó. Toda sementinha amarela tinha um fator que no caso era dominante. Eu coloquei aqui um V maiúsculo, tá bom? E a semente recessiva, 2 fatores que no caso tem que ser obrigatoriamente recessivos, tá? Aqui eu coloquei um tracinho porque se aqui fosse um V minúsculo, né, se fosse um alelo recessivo, não importa, porque o dominante, ele não domina, então é o que vai aparecer. Tá? Agora, como é que sai uma característica recessiva? Tem que ter os 2 alelos, né, o tanto do pai como da mãe, recessivos para essa característica aparecer. Isso aqui é um cruzamento, a gente vai entender como é que chega nesse final aqui depois. Tudo bem? Aí, só para a gente finalizar aqui, a primeira lei de Mendel, deixa eu só me esclarecer de uma coisa. Isso. A primeira lei de Mendel é o seguinte: ela foi enunciada da seguinte forma, né? Todas as características de um indivíduo são determinadas por um par de genes. Tudo bem? Eles se separam durante a formação dos gametas, sendo que, assim, pai e mãe transmitem apenas um gene para seu descendente. Tá bom? Então vamos que exemplo da cor de olhos. Vamos aqui de maneira bem. Olha só, aqui tem no caso seria um pai, né? Um quadradinho é o pai. E ele é recessivo, ó. Azinho, azinho. Ele recebeu isso do pai e isso da mãe. E ele tem olhos claros, tá? Pode ser olhos verdes, por exemplo, como está a cor aqui. Tudo bem? Quais são os gametas que esse homem pode produzir? Bom, se esse par de fatores, olha, eles se separam na formação dos seus gametas, então ó, isso aqui vai ser separado. Esse azinho vai para um espermatozoide, tá bom? E esse outro azinho vai para outro espermatozoide. Como é que ficariam para essa característica aqui os gametas dele? Azinho e o outro espermatozoide azinho também, tá bom? Ele se casou, tá, com uma mulher que tinha olhos castanhos, então no caso poderia ser azão ou azão azinho, tanto faz, né? Lá na frente existe diferença, mas por enquanto. Então ela se casou com uma mulher que é homozigoto, né? Tem 2 alelos iguais, né? Aqui também é homozigoto, só que é recessivo. Aqui é homozigoto dominante, então ela tem 2 alelos dominantes iguais.
quais são os gametas que essa mulher pode produzir? Como é que seriam os óvulos para essa característica? Ó, eles não se separam, então esse asão viria para um óvulo e esse outro asão viria para outro óvulo. E é aqui que começa a parada, tá? Porque se esse gameta aqui, ó, fecunda esse óvulo, como que seria o genótipo dos filhos? Vamos falar que esse casal aqui teve 4 filhos, tá bom? Então como é que seriam, né, os genótipos? Então ele teve 2 meninos e 2 meninas. Olha só, se esse espermatozoide fecundasse esse óvulo, como é que seria o genótipo desse menino aqui? Seria asão, asinho, não é? Esse mais esse não recebeu uma característica do pai e outro da mãe? Tá aqui, ó, asão, asinho. Agora, se fosse esse com esse, daria o quê? A mesma coisa, não é? Então, olha lá, asão, asinho. Vamos agora para esse, ó. Se fosse esse espermatozoide, como a gente não controla isso, né? Então por isso que eu falo C. Se fosse esse espermatozoide com esse óvulo, qual é o genótipo dessa pessoa aqui, dessa mulher, né, da filha? Asão, asinho. E agora se fosse esse com esse, seria o que aqui? Asão, asinho. Então não existe outro jeito nesse caso aqui, nesse exemplo, né? A mulher é dominante, o homem é recessivo. Os filhos todos nasceram com olhos castanhos, ó. Tem um dominante, tá? Mesmo que tenha um recessivo lá, mas ele não se manifesta, como eu falei para você. Para essa característica se manifestar, tem que ser igual ao pai. Tem que ter as duas características recessivas, tá? Os filhos eles são heterozigotos, né? Porque eles têm alelos diferentes. No caso, eles têm um olho castanho, mas lá no seu gene, talvez se esse menino aqui se casar lá na frente com uma mulher que tenha semelhante a ele, existe uma possibilidade do filho nascer igual ao avô, tá? Então é mais ou menos isso que o Mendel ele estudou e passou, né, para a posteridade esse estudo que considerou ele como o pai da genética. Pessoal, por hoje é só. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me mande mensagem, tá? E também vai lá agora fazer suas atividades, tudo bem? Isso é tudo bem, É isso aí, meus queridos. Valeu, falou, fui!